Eu quero explicar um pouquinho de como eu vou proceder hoje com os irmãos. Eu quero tratar com vocês a respeito do discipulado, criando nossos filhos como discípulos de Cristo. E eu quero apresentar para vocês pelo menos uns 3 exemplos das Escrituras que são maus exemplos, e tentarmos aprender com esses maus exemplos de como a gente não deve fazer, e assim como, portanto, nós devemos fazer a partir também desses maus exemplos narrados nas Escrituras. Mas antes disso, eu queria refletir com vocês a partir de 2 imagens. Eu não sei se vou conseguir expressar bem aquilo que pensei quando imaginei essa ilustração, mas é mais ou menos o seguinte: imagine uma família, um bebê, 6 meses de idade, aquele bebezinho ainda muito pequeno, e o seu pai e sua mãe muito animados, porque são torcedores do esporte, melhor time de Pernambuco, e eles vão lá para a Ilha do Retiro, onde levam, os seus filhos, ou melhor, o seu filho, para aquele jogo. É um jogo maravilhoso, um jogo que o esporte está jogando como nunca jogou, e certamente não está jogando agora, e esse jogo muito disputado vai para prorrogação. Então, já não bastasse os normais 90 minutos, junto ali com os acréscimos naturais dados pelo juiz, nós temos ali um pouco mais de tempo dado na prorrogação, mas o jogo ainda não acaba, vai para os pênaltis. E então aquela família vibra, juntamente com a torcida, estádio lotado, está ali aquela família animada, afinal de contas está inaugurando aquele macacãozinho especial, rubro-negro, que eles compraram e deram para aquela criança. Ela não entende nada, mas os pais estão contentes. A partida acaba, o esporte ganha, vão para casa satisfeitos. Sei lá quantas horas passaram no estádio, 3, 4 horas, considerando o tempo para chegar e entrar no estádio. Foi muito tempo, mas eles estão animados, cansados, é claro, mas estão animados. Aquela criança, ela pode participar e ter uma experiência com os seus pais, de inauguração daquilo que seus pais esperam ela continue a vivenciar, torcendo pelo leão. Agora pense uma outra imagem. Esse mesmo casal, essa mesma criança, agora eles estão na igreja, um domingão, está lotada a igreja, o culto, a bênção, Deus está falando aos corações. O reverendo Edson está um pouco mais empolgado nessa noite, e a pregação, que geralmente é ali entre 30 a 45 minutos, vai passando 1 hora já, e parece que ele não vai acabar. E então os pais já começam a se entreolhar, a criança agitada, é aquele choro, aquela coisa angustiante. Acabou o culto, eles vão para casa. No carro ainda, começam a pensar, está faltando um pouco mais de estrutura naquele berçário, não é mesmo? Já começam a pensar assim, mas também o pastor poderia ter aliviado, né? Para que pregar esse tempo todo? Para que isso? E então, aquela criança de apenas 6 meses, ela está ali participando daquela vivência, daquela situação com os seus pais. A primeira situação termina com alegria, a segunda com gosto um tanto amargo. Por quê? Qual o problema? O que está acontecendo com a gente? Como é que nós temos pensado a educação dos nossos filhos? Ou como temos priorizado aquilo que de fato é importante e relevante diante dos valores eternos, diante do nosso chamado como pais. Eu usei essa ilustração de um bebê tão pequenininho, de apenas 6 meses, exatamente para provocar você algumas reflexões que eu quero desenvolver nessa noite e, se Deus permitir, durante esse final de semana. Porque educação, queridos, é muito mais do que um processo formal de aprendizagem, como se nós estivéssemos com os nossos filhos sempre numa sala de aula, em um quadro onde vamos apresentar teorias para eles. Aprender é muito mais do que conhecer regras, doutrinas, mas envolve vivência, prática
imitação. Eu vou trabalhar essa expressão mais para frente, que vai direcionar o nosso coração à submissão a Deus. Pense, por exemplo, quando você aprendeu, se você aprendeu, a andar de bicicleta. Se eu tivesse chegado para você com um manual de instruções a respeito dos movimentos físicos necessários e toda a estrutura orgânica do seu corpo, mas também as forças físicas que estão envolvidas no processo de equilíbrio para você andar de bicicleta, isso teria sido suficiente para você aprender? Certamente você seria muito instruído do que eu expliquei, mas certamente não conseguiria andar nem um pouco de bicicleta. Isso porque andar de bicicleta envolve um processo de aprendizagem prática, tal e qual outras formas de aprendizagem, e eu já quero dizer para você que ser cristão tem muito mais a ver com andar de bicicleta do que com uma sala de aula aprendendo fórmulas matemáticas. Isso porque a vida cristã, ela envolve o nosso ser, ela envolve os nossos hábitos de vida, muito mais do que meramente uma questão intelectual. Portanto, quando a gente pensa na ideia de criar filhos como discípulos de Cristo, nós precisamos ir além do que simplesmente dar algumas regras, passos de como, por meios doutrinários, nós poderíamos ensiná-los, talvez na escola bíblica dominical ou coisa do tipo. Eu quero insistir com vocês, pais, e especialmente aqueles que têm pais pequenos, é claro, porque aqueles que são grandes estão já numa fase, que eu poderia dizer, uma fase mais lógica do ensino de discipulado, mas especialmente aqueles que têm filhos pequenos, crianças, de que a nossa responsabilidade como discipuladores dos nossos filhos envolve compromissos muito maiores do que simplesmente tentar ensiná-los doutrinas bíblicas. Não menos que isso, mas muito mais do que isso. Então eu quero começar pensando com vocês que discipulado envolve exemplo e às vezes nenhuma palavra. Discipulado sem palavras, mas com exemplo. Quero começar, portanto, com o primeiro exemplo que eu disse a vocês que iria dar, de exemplo negativo bíblico. Portanto, abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 13. Eu posso usar essa garrafinha aqui, pastor Edson? Tem uma garrafinha aqui, então deixa eu só completar aqui. Gênesis 13, eu vou ler os versos de 11 a 13, só para a gente se ambientar no ponto, mas eu conto a história para vocês. O texto diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É interessante perceber esse detalhe sutil que o autor Moisés nos dá a respeito das terras que Ló escolheu. E se eu estivesse lidando com pessoas que não conhecem a Bíblia, talvez eu iria assustá-los com respeito ao que irá acontecer na vida de Ló. Mas, a fim de me certificar de que todos nós estamos no mesmo lugar, deixa eu lembrar a vocês um pouquinho do que aconteceu nessa história. Ló era sobrinho de Abrão e posteriormente chamado Abraão. Quando Deus chama Abraão
para sair da terra de sua parentela, dos seus pais, da sua família, toda a sua estrutura confortável que ele vivenciava na terra de Ur dos caldeus, para uma terra que ele não sabia qual era, mas que Deus estava direcionando segundo o seu querer e a sua vontade. Ló resolveu ir com ele. É curioso na narrativa porque, em tese, o chamado é para Abraão, mas Deus levou também, ou melhor, Abraão levou, pela permissão de Deus, também o seu sobrinho Ló. E os dois então seguiram jornada até essa terra desconhecida, que envolvia, claro, uma confiança profunda nesse Deus que acabara de se revelar para Abraão. Então, certamente nós estamos lidando não apenas com Abraão em sua fé, conhecida historicamente, mas a própria fé de Ló. E em outros momentos nós vamos ver que de fato Ló é considerado nas Escrituras como um homem fiel. Contudo, irmãos, nesse momento histórico aqui do capítulo 13, a narrativa nos conta que os dois estavam muito ricos. Eu não sei se já aconteceu com você de riqueza lhe ser um problema, mas para eles foi. Eles eram tão ricos, que não dava para viver mais junto. Eles tinham tantas propriedades de animais, de servos e etc., que simplesmente não tinha como os dois conviverem mais. Estavam em pé de guerra, inclusive os seus servos. Então eles decidiram fazer o seguinte: um iria para um lado e o outro para o outro. E Abraão, ainda que fosse o mais velho, chamou o seu sobrinho e disse: olha, escolhe para onde você quer ir. Eu vou te dar essa prioridade. Escolhe para onde você quer ir, eu vou para outro lugar. E Ló escolheu. O texto nos dá a entender com clareza que Ló olhou para todos os lugares e percebeu aquilo que era mais verde, aquilo que poderia lhe trazer mais recursos. Ló olhou para a escolha que ele precisava fazer com um princípio de ganância, numa expectativa de que ele lucraria mais. E a partir desse princípio, ele resolveu escolher ali as regiões de Sodoma. O texto nos diz inicialmente que ele estenderia a sua tenda até Sodoma, dando a ideia de que Ló não estaria dentro da cidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre esse detalhe. Mas o autor, Moisés, nos dá aqui informação que Ló escolheu um lugar de mau recurso, mas não se importou com o fato que também era um lugar onde havia maior pecaminosidade, onde havia maior pecado, onde havia uma cultura de perversidade, que possivelmente será muito clara para a gente, ali naquela região. Então, para você que não lembra da história, o tempo se passa, tem muitas coisas que acontecem. Ló é sequestrado, Abraão chama uma comitiva e salva o seu sobrinho, mas lá para frente, Deus se apresenta ao próprio Abraão e diz: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra, já deu. Ali há um povo com muito pecado e eu não estou suportando mais e eu vou destruí-los. E ali inicia-se uma conversa, uma intercessão, onde Abraão roga a Deus por diversas vezes que não faça isso, se houver ali pessoas fiéis. Até que finalmente chega ali nos 10 e nem assim havia o suficiente. A história é que 2 anjos em formato de homem, como homens, vão até a cidade de Sodoma, e aí a primeira mudança. Ló não estava mais nas regiões próximas a Sodoma, ele estava dentro da cidade. Ele se encontra com esses homens às portas da cidade, que era exatamente o lugar onde as pessoas decidiam as grandes causas, o que dá a entender, pela narrativa, de que Ló não estava apenas morando na cidade, mas já havia se ambientado até mesmo em termos políticos. Talvez ele ali já exercesse, já tivesse a sua cidadania sodomita, e fosse inclusive ali uma voz dentre outras.
E a história, como vocês devem lembrar, é que estes homens vão até a casa de Ló, e ali em todo o diálogo que acontece, eles entram na casa de Ló, e aparecem os homens da cidade, a fim de abusarem dos anjos, que mostra pra gente o tamanho da perversão daquela região, daquela cidade. E a história então vai se desenrolando. Finalmente Deus destrói Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló também passa por um processo de destruição, exatamente porque não obedece à voz de Deus, mas sobrevivem Ló e suas crianças, ou suas filhas. Até então nós estamos vendo a condução da coisa de forma como Ló, no seu protagonismo ali, de direcionar as coisas e servindo a Deus. Mas então, a história, ela se desenrola ali no capítulo 19 de Gênesis. Veja, por favor. E a coisa fica estranha demais. Porque agora Ló e suas filhas estão saindo daquela destruição e finalmente encontram um lugar. Veja aí o versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Vocês perceberam o que aconteceu? Aquela família saiu de Sodoma, aquela família saiu daquela região de pecado, de perversão, onde os homens de fato estavam prontos para abusar de anjos, ou pelo menos homens, que eles sabiam que eram anjos, que eles desconheciam. Mas percebem que Sodoma não saiu do coração deles, ou pelo menos delas, porque o intento delas foi exatamente o mesmo dos homens daquela região. Só que agora elas estavam dispostas a abusar do seu próprio pai. O que essa história nos revela a respeito da educação de filhos, de discipulado? Ela nos revela algumas verdades, meus irmãos. Ela nos revela que, de fato, quando Ló escolheu por prioridade as questões financeiras, o recurso acima dos problemas culturais que ele vivenciaria ali, ele estava fazendo uma péssima escolha. E talvez você já tenha ouvido um discurso parecido com o de Ló, do tipo assim: olha, tem essa oferta de emprego, ela vai nos dar um recurso financeiro muito bom. Talvez a gente tenha que se adaptar um pouco, porque a gente vai morar numa cidade onde não há igreja. A gente vai ter que morar numa cidade onde talvez não tenha um povo crente para a gente se relacionar, mas nós temos a nossa família. E afinal de contas, esse recurso vai ser uma bênção para a gente. Talvez você já tenha passado por um processo de escolha parecido com esse, como Ló fez. Porque a prioridade na escolha até mesmo do próprio lugar onde nós vamos morar tem a ver com aquilo que nós vamos oferecer aos nossos filhos. Como eu já disse, porque o discipulado não é apenas uma mera questão formal, mas o ambiente cultural no qual os nossos filhos estarão inseridos, inclusive as ênfases em nossas escolhas, afetarão diretamente
a vida deles, em como eles vão absorver essas coisas. Muitas vezes nossas prioridades estão erradas, não como busca de uma fidelidade ao Senhor. Às vezes a ênfase é acadêmica. Recentemente eu conversei com um pastor, precisa até responder no WhatsApp, acabei de lembrar isso, que o seu filho está matriculado numa escola muito boa, a melhor, provavelmente, escola da cidade. E na época que eu fui falar com ele, eu disse: você não se preocupa no fato de ser uma escola extremamente secularizada? Ele disse para mim assim: não, por enquanto as coisas estão muito tranquilas, porque a escola ela tem essa ênfase acadêmica, e eu tenho certeza que vai ser um preparo muito especial para o meu filho. Eu disse: beleza. Recentemente ele mandou uma mensagem para mim, que eu disse para os irmãos, não respondi ainda, foi bom que eu vou ter que responder. Ele mandou mensagem para mim dizendo assim: pastor, precisamos voltar a conversar. Próximo ano, meu filho vai ter como professor homossexual, vai ter como professor um monte de ideias, ou não só o professor, mas ênfase no currículo de várias coisas que até então eu não tinha me atinado, e agora eu estou pensando em tirar ele da escola. Às vezes, por uma questão de esforço acadêmico, nós inserimos os nossos filhos em certos contextos culturais, na ideia de que nós em casa poderemos dar um confronto, talvez alguma coisa. Veja, é possível isso, mas o quanto você está disposto a pagar para ver, quando a gente considera a história de Ló e as suas filhas? Ou será que Ló não haveria ensinado, pelo menos, a respeito daquilo que ele, juntamente com o seu tio, fizeram quando saíram da terra de Ur dos caldeus, ou da grandeza do poder de Deus quando usou Abraão para vencer grandes exércitos, para salvar o próprio Ló do sequestro? Será que ele não contou essa história? Certamente que sim. A narrativa não nos esclarece tão claramente isso, mas nós podemos inferir que o problema não era uma questão educacional, mas o problema era ter abraçado uma cultura, internalizado uma cultura de pecado e reproduzido aquilo que aprenderam por imitação. Às vezes nós estamos priorizando aos nossos filhos o conforto, a própria liberdade deles, e não estamos preocupados com o coração. Queridos, isso muitas vezes está relacionado com algumas ideias erradas. Uma delas, por exemplo, é que nós achamos, por causa da cultura moderna que vivemos, o engano racionalista que estamos abraçados culturalmente, que nós precisamos ter explicação de tudo para a vida, e aquilo que não temos explicação, não temos razão para crer. Eu poderia chamar isso de a visão cartesiana de vida, que está relacionada ao filósofo francês René Descartes. Sem querer filosofar muito aqui com vocês, irmãos, mas essa visão de mundo que prioriza a razão, ela tem problemas graves, porque, como eu disse aos irmãos, nós somos muito mais do que isso. Nós estamos inseridos realmente dentro dessa cultura que enfatiza esses fatos, mas isso é um problema, porque muitas vezes, até mesmo o nosso processo de explicação lógica se dá, em primeiro lugar, por um direcionamento daquilo que estão nos nossos afetos, nas nossas emoções. Veja, por exemplo, como é que as crianças aprendem a falar? Como é esse processo de aprendizagem? Será que nós precisamos levá-las ao quadro e começar a trabalhar com elas num processo da morfologia de cada palavra, talvez ali contando um pouco da história de cada palavra em sua estrutura latina,
né, como foi que ela veio a se originar, porque a partir de então, uma vez que ela saiba a origem das palavras, ela vai conseguir dizê-las. Não é assim que a gente ensina as crianças a falar? Não. A gente faz o que com elas? A gente fala. Como é que elas aprenderam a andar? Como é que se dá esse processo? E eu queria então pensar com vocês, como é que elas aprendem a adorar a Deus? Como é que elas aprendem a adorar a Deus? Porque muitas vezes, exatamente porque nós estamos tão inseridos nessa cultura moderna, racionalista, nós achamos de fato que para ensinar os nossos filhos a adorar a Ele, a Deus, nós precisamos primeiro ensiná-los quem é Deus, e aí nós vamos ensinar a Trindade, aí depois nós vamos ensinar sobre Jesus, e aí a gente faz todo um processo de um currículo escolar para os nossos filhos, quando que na verdade, esse processo inicial de educação, eles vão aprender simplesmente olhando para você. E aqui está você no culto, adorando a Deus com o seu WhatsApp. Ou melhor, não adorando a Deus com o seu WhatsApp. Aqui está você no culto, enquanto a igreja está cantando, e você displicente, pensando em outras coisas. Ou pior, saindo aqui da igreja, indo para casa, começa a falar mal do irmão, do presbítero, do pastor. E tudo que você ensina sem linguagem, como eu disse, sem falar, é tudo contra Deus. Então, esse primeiro exemplo de Ló aponta para a gente uma situação meio que constrangedora. Os nossos filhos adoram parecido com como a gente faz, parecido com a nossa adoração. Os nossos sotaques, as nossas palavras, os nossos vocabulários de adoração a Deus estarão sendo inseridos de forma muito natural para com eles. Daí a necessidade fundamental deles verem vocês adorando, deles verem vocês assumindo uma cultura de adoração ao Senhor. Mas esse é só o primeiro exemplo. Realmente, o discipulado, ele acontece sem palavras, ou ele pode acontecer sem palavras e com exemplo. Mas é necessário também que nós possamos dar mais alguns passos e pensemos que nós somos chamados, antes mesmo, preste bem atenção, de ensinar os nossos filhos, precisamos dar a eles ferramentas de aprendizagem. Quer ver como isso acontece? Deixa eu dar mais uma vez para vocês exemplo negativo. Abra aí, por favor, em Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8, verso 1 e 2 apenas. Que diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês.
Esse capítulo 8, ele tem sido usado muitas vezes para segregação, como eu costumo chamar, etária no culto ao Senhor. Isso porque alguns acreditam que aqui está uma justificativa bíblica de nós adotarmos a ideia que nós deveríamos tirar as crianças da presença da igreja quando o culto está acontecendo, especialmente no momento de sermão. Eu não vou discutir isso em termos práticos, mas eu quero apenas mostrar um problema para os irmãos que daqui a pouco eu quero desenvolver. E o problema é o seguinte, é que apesar desse texto muitas vezes ser usado para dizer, olha aqui, só estavam presentes ali as crianças, porque por inferência aquilo que se refere àqueles que tinham condições de entender, refere-se a crianças, aquelas que eram capazes de entender, aquelas que eram ou que estavam com uma idade o suficiente para compreender o que estava acontecendo aqui. Ainda que seja possível essa interpretação, ela tem que enfrentar alguns problemas. O primeiro problema está no próprio livro de Neemias, porque nos parece que a problemática de compreensão das crianças não era uma questão de cognição etária, de faixa etária, de capacidade cognitiva da idade daquela criança. Porém, um problema mais básico do que esse, um problema de barreira linguística. Veja o capítulo 13 agora. Neemias, capítulo 13, versículo 23 e 24. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico ou hebraico, mas a língua de seu respectivo povo. Veja o problema aqui. Homens casaram-se com mulheres pagãs. Essas famílias, constituídas por um relacionamento misto entre judeus e mulheres pagãs, deu origem a filhos. Esses filhos não foram ensinados a língua de seus pais, mas a língua de suas mães. As razões podem ser muitas. Talvez as mulheres teriam um protagonismo na educação dos seus filhos dentro daquela cultura, pode ser. Mas, independente da razão prática, existe um problema maior aqui. Irmãos, pensem comigo aqui. Numa época em que não havia nenhuma outra tradução do Antigo Testamento, e que todo o culto a Deus se dava por uma língua só, que é o hebraico, quando eles não ensinaram os seus filhos a falar e a entender hebraico, o que eles impediram seus filhos de fazer? De ouvir a palavra, de aprender a palavra e de adorar a Deus com a igreja. O problema agora não é simplesmente uma questão de língua, é porque a língua era a ferramenta necessária para que aquelas crianças pudessem adorar a Deus, aprender da palavra do Senhor. Uma cultura extremamente oralizada, onde a maioria das pessoas não sabia ler e nem tinha, obviamente, acesso a livros diretamente. Toda a estrutura litúrgica sinagogal que já acontece nessa época, em sinagogas, como até hoje os judeus se reúnem, que foi iniciado exatamente nesse período, ele é um processo litúrgico de fala. Se não há compreensão, nada acontece. O que estava acontecendo aqui é que os pais estavam impedindo os seus filhos de terem acesso de compreensão básica
da palavra de Deus. Por isso, quando a gente volta agora para o capítulo 8 de Neemias, a gente percebe que o que está acontecendo aqui é que não havia como aquelas crianças estarem presentes no culto, que inclusive perdurou em torno de 6 horas aqui, como diz a narrativa, com várias pregações. Foi um culto assim de avivamento, de fato foi avivamento, vários pregadores, um negócio muito bonito. E aí, as crianças que não sabiam hebraico, o que poderiam fazer ali? Nada. Elas foram impedidas de conhecer a palavra de Deus, porque os seus pais não lhe deram ferramentas para aprender da palavra do Senhor. É interessante perceber que, por outro lado, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, depois eu quero ler Deuteronômio 31, verso 12. Mas o 4, verso 6 é assim: Guardai-os, pois. Eu vou ler o verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés falando com o povo prestes a entrar em Canaã. Verso 6: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. É a mesma expressão usada lá em Neemias. Eles não tinham entendimento para compreender. Perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Agora veja o capítulo 31, versículo 12 do mesmo livro, Deuteronômio 31, 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Verso 13: para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Aqui, inclusive, curiosamente, é a ordem que Moisés dá, claro, Deus está dando por meio de Moisés, para que eles façam isso de 7 em 7 anos. Isso é um processo que envolvia esse momento de renovação da aliança com Deus, e eles fariam isso de 7 em 7 anos, num culto celebrado na festa dos tabernáculos. Aí, se você for para o capítulo 8 de Neemias, desculpa fazer todo esse raciocínio com vocês, mas é só para que vocês fiquem bem confortáveis com o que eu estou dizendo. No capítulo 8, versículo 13, eles estão comemorando a festa dos tabernáculos. É a mesma reunião. Perceberam a mesma estrutura? Homens, mulheres, crianças, lá em Deuteronômio e agora também em Neemias. O que nós temos é que eles estavam lendo exatamente Deuteronômio 31, quando eles perceberam a importância do ouvir para cumprir. E o problema é que aqueles pais que foram negligentes na educação dos seus filhos não lhes deram o ferramentário necessário para que pudessem sequer serem discípulos de Deus. Porque como eles poderiam ser discípulos de Cristo, que devem amar a palavra do Senhor, que devem aprender dela, se não tinham as ferramentas para isso? E nesse sentido, irmãos,
3 coisas para a gente pensar em termos de ferramentas de discipulado aos nossos filhos hoje. Claro, você não precisa ensinar hebraico ao seu filho, porque pela providência do Senhor, nós temos uma Bíblia, né, em nossa língua. Está aqui, em português. E em muitas outras línguas, louvado seja o Senhor por isso. Mas ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia é fundamental. Então agora nós vemos um outro problema, e aí nós vamos para o princípio positivo. Ensinar a ler as Escrituras. Primeiro, é necessário que nós nos esforcemos em habilitarmos os nossos filhos na leitura. Isso é responsabilidade que todos os pais presbiterianos, quando levam seus filhos ao batismo, fazem em termos de voto, quando prometem, pelo menos é como está ali o nosso manual de culto, ensinar os filhos a ler. Eu costumo fazer um leve acréscimo a esse texto, que não é inspirado, então pode ser acrescentado, que os pais se comprometam em ensinar os seus filhos ou dar meios para que eles aprendam a ler. E queridos, nesse caso, mais especificamente, aprender a ler a Bíblia não é simplesmente aprender a língua portuguesa, que vocês sabem muito bem que o processo de leitura envolve muito mais do que isso, porque primeiramente envolve gosto, prazer. E se você não desenvolve em seu filho o prazer de ler, e especialmente ler a palavra de Deus, você vai pagar caro por isso, porque seus filhos não poderão ouvir a palavra de Deus. E aí você vai ver alguém que está sendo influenciado pela cultura pagã, mas que não está recebendo o alimento da palavra. Segundo, envolve também, portanto, não apenas o gosto, mas envolve também conhecer de forma básica a estrutura literária bíblica. E é claro, por níveis. Você não vai, ensinar uma criança pequena a exegese, mas você vai ensiná-la os livros da Bíblia, que eles foram escritos por certos autores, que estavam inseridos dentro de um contexto específico de uma outra nação. E tudo isso ajuda passo a passo na ferramenta de leitura por si mesmo das Escrituras. E isso vai possibilitá-los a conhecer mais a palavra do Senhor. É claro que isso também envolve o processo da igreja, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O segundo ferramentário é a oração, meus irmãos. Primeira ferramenta, então, a leitura da Bíblia. Então é necessário que nós possibilitemos os nossos filhos ao acesso, e é Bíblia mesmo, tá, gente? Eu costumo ser meio chato com isso. Claro que no processo de crescimento, a gente gosta daqueles livrinhos, que tem as historinhas bíblicas e tal. Tem uns muito ruins, tem uns não tão ruins e tem uns legalzinhos, Bom não tem nenhum, mas assim, a gente tenta se esforçar, Mas, meus irmãos, o quanto mais cedo você puder dar o texto bíblico para o seu filho ler, melhor. E hoje a gente tem tanta coisa, tanta possibilidade. Recentemente eu comprei uma Bíblia para minha filha mais nova, que tem 6 anos, que é uma Bíblia na linguagem de hoje. Não é a que eu mais gosto, mas ela é mais acessível para uma criança que está sendo alfabetizada. E a Bíblia toda é em letra maiúscula, ela não tem letras minúsculas, que para uma criança que está num processo de aprendizagem de leitura é mais difícil. Olha só que coisa interessante. Olha que facilidade que nós temos hoje, que fácil para a gente poder ter acesso aí a Sociedade Bíblica oferece. Então isso fica uma dica aí para você
entregar para os seus filhos menores, para eles terem acesso ao texto. Mas eu insisto, o quanto antes eles puderem ler o texto bíblico, porque nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não a interpretação com figurinhas da Bíblia que foi escrita sei lá por quem, né? Que a gente compra por aí. Não é bem isso, é a Bíblia. Segundo, a oração, meus irmãos. É necessário que nós ensinemos os nossos filhos a orar. E aí é que nem andar de bicicleta. Ensina-se a orar orando. E aí para a gente fica fácil. Os irmãos batistas, eles não têm um problema agora, mas para a gente não tem. É que a gente acredita que quem que pode orar para falar com Deus? O povo da aliança, o povo de Deus. E a gente acredita que as crianças estão inseridas no pacto, é por isso que elas são batizadas. E aí a gente pode então ensiná-las a falar com Deus, porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus delas, porque o nosso Deus é o Deus da família, meus irmãos. E a gente às vezes não bota isso em prática. É claro que, portanto, esse envolvimento de dar aos nossos filhos a ferramenta da oração envolve um compromisso nosso com a oração. E às vezes é aí que está o problema, não é? É que nós oramos tão pouco. E as nossas orações são tão ruins, não é? São tão rápidas, são tão descompensadas, que eles aprendem até mesmo com os nossos erros. E pela graça de Deus, porque são muito melhores que nós, oram melhor que a gente. Eu tenho testemunhado isso em pais que falam assim: pastor, lá em casa a melhor oração é da nossa filha de 4 anos. Que bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Por quê? Pela capacidade rápida de aprendizagem dessas crianças e de nosso chamado, portanto, a criarmos hábitos de oração. E o terceiro aspecto, ou terceira ferramenta para a gente dar aos nossos filhos, que fora impedida por aqueles pais infiéis lá da história de Neemias, é ensinar os nossos filhos a cultuar. Um aspecto fundamental da vida cristã, da vida do povo de Deus, compreender os elementos de culto, né? Nós podemos ver os nossos filhos aos poucos entendendo como eles podem se comportar junto com o povo de Deus. É claro que isso vai envolver o nosso compromisso também em casa, com o culto doméstico, como uma espécie de treino antes do culto com a igreja como um todo. E desenvolver, meus irmãos, um gosto, como eu falei, pela leitura, não é? Pela oração, mas também pelo culto a Deus. E aí perceba que a linguagem não falada, nesse caso, é maior do que a linguagem falada. Como é que você desenvolve gosto para que seu filho torça para o time que você gosta? Como eu disse, leva no estádio, você dá a roupa, bota ele para assistir o jogo, não tem nada de futebol, mas está lá assistindo com você. Mas por que ele está assistindo com você? Tem algumas coisas, alguns prazeres que ele está sentindo, além de ver o jogo. A sua presença, isso é bom. Mas geralmente tem uma comidinha, né? Tem um biscoitinho, uma pipoquinha, deixa tomar até Coca-Cola quando é jogo de futebol. Eu costumo sugerir aos pais que, não necessariamente deem refrigerante aos seus filhos, aí é uma questão sua, mas que criem cultura de prazer no dia do Senhor, para que os seus filhos almejem o domingo e não odeiem o domingo. Como pastor, isso é um grande desafio para mim, porque perceba, o domingo é um dos dias que os meus filhos têm menos o pai. Eu geralmente prego uma vez por domingo, mas às vezes prego 2. Não bastasse isso, muitas vezes estou inserido na liturgia do culto, então não estou com eles sentados, participando do culto, mas estou ali no púlpito. Mas não só isso, durante o resto do dia, quando nós não estivermos no culto, juntamente com a igreja, muitas vezes eu estou aproveitando para descansar, porque é um dia cansativo. Muitas vezes estou terminando o sermão, ou preparando, vai depender do tamanho do meu pecado.
Mas, meus irmãos, se eu não ajudá-los de alguma maneira, o que vai acontecer é que eles vão odiar o culto. Por quê? É o dia que o papai não está com a gente. Percebam, eu disse isso para eles? Eu precisei dizer para eles: odeiem o culto ao Senhor? Não. Mas perceba que todo o ambiente que eu criei terminou levando a essa situação. Não é à toa, meus irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos grandes desafios nas famílias de presbíteros, de pastores, porque nós estamos muitas vezes inseridos na dinâmica de trabalho e serviço à igreja, e muitas vezes, infelizmente, sem querer, obviamente, sofremos com as consequências em nosso lar. Mas isso é outra história. O meu ponto aqui é que você crie estratégias criativas de fazer com que os seus filhos amem vir à escola bíblica dominical, acordar de manhã no domingo. Os colegas deles, se não forem crentes, todos estarão jogando videogame e vão falar na segunda-feira para eles, tá? Vão falar que estavam jogando bola e não sei o quê, e eles vão para a igreja. Que negócio chato. Mas a gente precisa criar um ambiente de prazer. Isso vai envolver o quê? Um esforço nosso. Isso significa qual vai ser a sua linguagem no domingo, as refeições dominicais. Tem famílias que têm o prazer, de estarem todas juntas. Aí é o dia de visitar a vovó, aquele almoço. Nem todo mundo tem esse prazer, aquele almoço familiar. Isso geralmente traz grandes memórias, isso é uma bênção. Mas nem todo mundo tem esse privilégio. E você deve criar, perceba, o gosto. E nesse sentido, eu estou insistindo com você mesmo, que você crie estrategicamente coisas prazerosas para os seus filhos no dia do Senhor, sem quebrá-lo, é claro, sem que a ênfase seja o prazer pelo prazer, mas o deleite no dia do Senhor e no ajuntamento com o povo de Deus. Aqui vocês têm um privilégio de ter uma igreja grande, certamente tem muitas crianças, eu vi algumas aqui hoje. Portanto, os filhos de vocês têm o privilégio de terem crianças próximas. Eu me lembro da história da minha esposa, quando o meu sogro foi pastor na Igreja Reformada Suíça, lá em São Paulo, que depois da minha esposa, a criança mais velha tinha uns 70 anos. E eles ficaram ali, por em torno de, acho que 10 anos mais ou menos, que meu sogro pastoreou essa igreja. E ela não tem lembranças boas do tempo dela ali, porque não tinha crianças, não tinha adolescentes. Eles precisavam criar estratégias para isso. Outras memórias foram formadas nesse período, mas perceba, meus irmãos, nós precisamos desenvolver um gosto. Eu quero terminar com um último ponto, que é claro que discipulado envolve atos e palavras. Eu tenho insistido com os irmãos que ele é mais do que palavras, mais ou menos envolvem atos e palavras. E aí eu quero dar o último exemplo negativo da noite, que é registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel 13. Eu vou ler rapidinho só essa primeira parte, mas eu vou contar a história para vocês. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo,
cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto te emagreces dia para dia, ó filho do rei? Não mordirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Eu vou ficar até aqui, eu vou contar a história para a gente não ir muito longe. Meus irmãos, aqui uma história trágica, tal e qual as outras que nós vimos. Nesse caso agora na família do rei Davi. Aminon era o filho mais velho de Davi, e ele se apaixona por uma de suas meia-irmãs, que é Tamar. Esta irmã, uma jovem, certamente aí na sua adolescência, porque era virgem, então nunca havia sido desposada, nunca havia casado. Aminon, mais velho certamente, porque era primogênito, estava apaixonado por ela, e a ponto de quase adoecer, ou de fato ter uma aparência de doença, porque estava emagrecendo. Então seu primo, Jonadab, percebendo o problema, lhe questiona, até que finalmente ele abre o jogo e diz: estou apaixonado por ela. E Jonadab, que parece que veio direto do inferno, vem e traz uma ideia, uma estratégia satânica para resolver o problema. Se você ler a história toda, você vai perceber que de fato Aminon faz isso, pede a Davi que ele envie sua irmã, e ali ele abusa dela. Depois de ter feito isso, ele despreza ela, e isso chega ao conhecimento do rei Davi, como também de Absalão, e este evento vai desencadear todos os outros eventos que levarão Absalão a se revoltar contra o rei Davi e iniciar uma guerra contra seu próprio pai. Um problema dentro de casa entre dois irmãos. Por que eu estou contando essa história? Porque essa história é interessante. É porque, gente, o capítulo 13 vem depois do capítulo 12. É óbvio, né? Mas se você lembrar do capítulo 12, você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque o capítulo 11 e 12 narram a história do que, gente? O que vocês acham? Pode olhar se quiser, viu? E aí? De Batseba. Davi tomou para si uma mulher que não era sua, adulterou. O texto não nos deixa claro se houve abuso, como deixa claro no caso de Aminon para com Tamar. Mas essa história não está aqui junta de forma aleatória. O autor claramente quer fazer uma relação entre os atos e palavras de Davi e do seu filho mais velho. Há uma relação direta, portanto, porque eles certamente vivenciaram as palavras, os ensinos de um dos homens mais importantes da história de Israel, e que nós vemos os seus escritos, especialmente no livro de Salmos, com uma beleza poética desse grande rei que foi Davi, e que será inclusive um rei emblemático, com o qual todos os outros reis serão avaliados. Mas aqui, os atos de Davi gritaram mais alto, e o seu filho seguiu os seus passos de pecado. Uma tragédia familiar conduzida por um mau exemplo. Meus irmãos, 4 coisas. Discipular os filhos é um trabalho holístico, integral. Perceba, o que Davi dizia não era como ele agia, ou pelo menos como ele agiu. E os seus atos
ensinaram mais do que as suas palavras. Portanto, é necessário que nós entendamos que discipular os nossos filhos como um trabalho integral para com eles, envolvendo toda a vida deles, envolve, de fato, desenvolver um gosto pelo amor a Deus, pela sua palavra. Isso, inclusive, blindá-los, coisa que eu quero tratar amanhã com vocês, sobre a blindagem do coração, com o problema que eles vão enfrentar com as nossas próprias contradições. E aí eu já vou dar um leve adiantamento, um spoilerzinho do que eu vou falar amanhã. É que nós precisamos, quando estamos num processo de discipulado dos nossos filhos, apontar sempre para Cristo, porque se nós apontarmos para nós vamos criar um grande problema, porque se a nossa autoridade como pais está fundamentada na nossa perfeição, os nossos filhos rapidamente vão perceber que nós não somos perfeitos. Mas se a nossa autoridade estiver fundamentada na perfeição de Cristo, independente das nossas falhas, nossos pecados, muitas vezes contra os nossos filhos, então certamente nós estaremos criando um ambiente muito mais seguro de discipulado real do Evangelho aos nossos filhos. É por isso, em segundo lugar, que discipulado é um trabalho diário. Envolve hábitos que são gerados por repetição. Envolve todos os dias. É por isso que é necessário uma insistência de nossa parte para com o hábito de amor a Deus, de amor à palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, desculpe lhe dizer, ter filhos envolve sacrifício, envolve sofrimento. Não é o sofrimento do parto não, que esse eu não sofri. A esposa pegou isso tudinho para ela. Mas envolve muito mais do que isso. Envolve abrir mão das nossas noites. Envolve abrir mão daquela a saída costumeira que você podia ter com seus amigos. Envolve abrir mão de uma série de coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão, porque achamos que o processo de educação se dá de forma caótica e aleatória, mas é preciso ser mais intencional na educação dos nossos filhos. É preciso que nós estejamos cientes dos sacrifícios que precisamos fazer. Quando eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, foi o primeiro lugar que Deus nos chamou como ministério pastoral, já ordenado como pastor. Uma igreja pequena, ainda nem era igreja organizada, poucas pessoas, 2 filhos. Na verdade, eu tinha um filho, o Drica teve o nosso segundo filho, que é uma menina, o segundo filho, lá. Na verdade, ela nasceu em Recife, mas a gente já morava no Rio Grande do Sul. E é claro que envolveu muitos sacrifícios, especialmente da parte dela. Ela precisava abdicar das noites para poder colocá-los para dormir mais cedo. O sacrifício que envolve ensinar a criança a dormir. Mas em termos de culto, por exemplo, onde não tinha estrutura nenhuma, não tinha berçário, não tinha nada disso. Por alguns anos, ela não pôde participar de um culto por inteiro. Por alguns anos. Ela está grávida do nosso 4º filho. Agora ela está mais confortável com isso, a coisa vai ficar ruim daqui a pouco, né? Mas havia uma consciência disso. Eu já falei isso para os homens quando eu estive aqui, e eu vou insistir agora para todos vocês,
com esse exemplo. Eu estou dando um exemplo meu, não é porque eu sou perfeito não, mas porque eu falo de mim para não falar de você, né? Esse sacrifício que ela precisou fazer, de muitas vezes ter que sair lá do salão do culto, porque precisava disciplinar os nossos filhos, porque precisava acalmá-los, porque estavam agitados, ou porque precisava lidar com eles ali para eles se acalmarem naquele momento, no lugar do culto a Deus. Esse processo lento, que perdurou por alguns anos, 2, 3 anos, preste bem atenção aqui, é muito menor, e eu garanto que é um sacrifício muito menor do que quando o seu filho chega aí aos 12, 13, 14 anos e diz assim para você: não quero mais ir para a igreja. Porque eu acho chato. Porque ele nunca aprendeu a estar no culto a Deus. Porque você não fez esse sacrifício inicial. E quando finalmente ele tomou ciência do ambiente que ele estava, ele não se interessou mais. E eu tenho a alegria de poder dizer aos irmãos, e se Deus permitir, amanhã os irmãos verão isso, que os nossos filhos, eles participam, né, dos cultos das igrejas, onde quer que a gente esteja, e várias vezes vão comigo os 3, uma criança de 6, 9 e 10 anos, coloco os 3 lá na frente assim, faço a liturgia, prego, e eles ficam lá, os 3, sozinhos. Por quê? Porque houve muito sacrifício para que eles ficassem assim. Houve muita insistência. Eles não vão forçados para a igreja não, viu, meus irmãos? Graças a Deus, eles têm buscado desejar isso, mas eu preciso insistir com os irmãos. Isso envolve sacrifício. Persistência também, o terceiro ponto. Discipular os filhos é um trabalho de persistência, de coerência e resistência. Coerência. Como eu tenho insistido aqui, no caso de Davi, a incoerência da vida dele em relação às suas palavras conduziram a uma tragédia familiar enorme, com a morte de Aminon, pelo assassinato do próprio Absalão, e depois pelo Absalão também ter morrido posteriormente na guerra contra o seu pai. Quanta tragédia. E nem falei da moça, né? Da Tamar, abusada pelo seu próprio irmão. Como ficou essa moça? É necessário que nós sejamos coerentes com a nossa educação, porque se você traz seu filho aqui para ouvir da palavra, ele é ensinado lá no departamento infantil, e tudo que ele aprende lá, você ensina o contrário com a sua vida em casa. Sabe aquela história de você estar em casa, alguém liga, e você diz: ah não, estou em tal lugar, e seu filho está ouvindo? Ele sabe que é mentira, viu? Ele está aprendendo com o professor dele a mentir também. Aí quando ele chegar em casa e você perguntar para ele: como foi na aula hoje? Ele foi expulso da sala de aula, ele disser para si: foi ótimo, participei da aula, foi um negócio impressionante. Não ache estranho, porque você é um mentiroso, ele também é. Ele aprendeu com você. Perceba a história de Davi. E por fim, o quarto ponto desse aspecto aqui de atos e palavras: discipular os filhos, considere, é de fato uma batalha espiritual. Vou insistir nisso durante todo o final de semana e amanhã especialmente. Discipular os filhos é uma batalha espiritual. Você precisa orar pelos seus filhos. Você precisa estar consciente de que o mundo quer tragá-los, que as ideologias, os princípios satânicos que governam os nossos tempos estão aí
prontos e preparados para sugá-los. E você tem que ter consciência disso, que isso é uma batalha. E nós somos, portanto, chamados pelo Senhor a lutar como uma contracultura. Queridos, qual a sua prioridade como pai, como mãe? Será que é a mesa de Ló? Dar um conforto financeiro e esquecer do mais importante? Pense na educação como discipulado. Você realmente já abriu mão de tudo que precisa para que seu filho possa ter a educação, o discipulado nas Escrituras Sagradas? Mas lembre-se que em todos esses exemplos negativos que foram dados hoje, que são histórias que contam sobre nós também, Cristo nos dá esperança. Nós não podemos terminar desesperançados, mas é considerar que esse tempo de reflexão deve nos levar a Cristo, e considerar que em Cristo os nossos filhos são redimidos pelo poder da cruz, o mesmo poder que nos transformou. Por isso o Evangelho, o chamado que nós temos de ensinar o Evangelho a eles. Sobre isso vamos falar mais depois. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra bendita, pelos princípios que podemos extrair nessa noite dela, e pedimos que o Senhor direcione, ó Senhor, as aplicações devidas aos nossos corações, em cada contexto, em cada situação aqui de paz. Que o Senhor tenha falado conosco, que aquilo que é Teu, ó Deus, ganhe guarida em nossa mente, em nossa memória, em nosso coração, mas aquilo que é do homem seja esquecido. Ó Pai, assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.